bem, quando tudo para você está de vento em popa, é muito fácil nós dizermos que cremos em Deus e servimos a Ele. Mas a Bíblia diz que Deus vai provar a nossa fé. Ele vai testar a veracidade da sua fé. E como que Ele vai fazer isso? Através da provação. Foi assim que Deus trabalhou na sua igreja. Ele provou a sua igreja pela morte, pelas aflições, pelos açoites, pelas perseguições, por diversas situações que provaram a fé da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, há uma dissensão na igreja. E Paulo diz à igreja: importa, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem. Que Paulo está dizendo: olha, algumas coisas acontecem na igreja, e necessário é que elas aconteçam, para que aqueles que são verdadeiros sejam manifestos no meio da igreja. Pedro escrevendo em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, abre comigo lá, você que pode. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, até o versículo 7. É o livro mais à frente. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 em diante. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a grande misericórdia, sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode puxar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já preste para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que importa que seja necessário que estejais por um pouco contristados por várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Olha o que Pedro está dizendo: olha, ainda que vocês estejam por um tempo contristados pelas provações, vocês precisam saber o seguinte, que a prova da vossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. O ouro é provado pelo fogo, porém a vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro. E quando ela passa pela prova e ela é confirmada, quando você é provado e se acha verdadeiramente em Cristo, a Bíblia diz que se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. E no versículo 9 dizendo: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então deixa eu dizer para você, é necessário que a igreja de Cristo seja provada. Então Tiago está dizendo: olha, você deve ter por grande alegria ou passar por diversas provações. Por quê? Porque as provações, elas vão testar a veracidade da sua fé. E ela vai produzir, no mesmo versículo 3, diz assim: ela produz sabendo que a prova, o teste da vossa fé, produz a perseverança. Então preste atenção, quando nós somos provados e testados por Deus, passando por diversas provações, é como se nós fôssemos um soldado que está sendo preparado para uma guerra. Quanto mais treinamento ele tem, quando ele é enviado por terrenos diferentes, quando ele passa por circunstâncias diferentes, quando ele passa por abstinência de alimento, quando ele passa perigos, quando ele passa tribulações,
quando ele termina, e ele vai passando por esse treinamento por diversas vezes, quando ele termina, ele está muito mais apto do que o recruta. O que a Bíblia quer dizer para nós é que quando nós somos testados pelas provações, nós vamos adquirindo uma resistência fiel. Você é provado, você vence uma luta, você supera uma adversidade, e daqui a pouco você vai se fortalecendo, se robustecendo, e você vai se tornando cada vez mais forte. Em versículo 4 diz assim: olha, tenha porém a paciência, a sua obra perfeita, a perseverança, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem falta alguma. Olhe para mim, por favor. Qual é a finalidade da sua vida cristã, queridos? Qual que é o alvo que nós devemos prosseguir e alcançar? A Bíblia diz que nós temos como alvo sermos como Cristo é. Esse é o alvo da igreja. A Bíblia de Jesus diz em Mateus 15, 5:48: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Esse é o seu alvo. É você caminhar em direção a Cristo até o tal ponto de você ser como Ele é. No livro de Efésios capítulo 4, versículo 13, Paulo diz assim: olha, Deus deu dons aos homens, um para apóstolos, profetas, tal, buscando o aperfeiçoamento da igreja, para que todos chegamos a uma mesma unidade de fé, e para que todos nós chegamos à medida da estatura de Cristo. Ou seja, nós somos por Deus treinados para cada dia que passa, eu e você se tornarmos mais parecidos com Cristo. E a Bíblia chama que o alvo da provação é causar em você uma resistência fiel, é fortalecer você na fé, para que cada dia que passe você se torne varão perfeito. Versículo 4: para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. O alvo de Deus para a sua vida é trabalhar em você e através de você, para que você seja aperfeiçoado a tal ponto que não te falte coisa nenhuma. E como é que eu posso ser aperfeiçoado? Queridos, só há uma maneira: as provações. Elas são meios de Deus ensinar-nos. É por isso que Tiago diz: vocês devem ter alegria na provação. Quando Deus provar você, não desanime, não fique contristado, embora isso tenha uma tristeza, sim, mas você deve se alegrar pelo motivo dela, porque se nós lermos só o versículo 2, nós ficaremos confusos. Quem é que gosta de sofrer? Quem é que gosta de passar por dificuldades, por situações que nos afligem? Nenhum de nós. Mas ele diz: olha, você deve ter grande alegria na provação, porque ela tem um propósito. Qual que é o propósito dela? Criar uma resistência fiel em você, aperfeiçoar você, tornar você o melhor cristão à medida que o tempo passa. E no versículo 5 ele faz então: para que não tenha completo sem falta alguma, em coisa alguma. É você ser um cristão que não te falte coisa alguma na sua vida cristã. Precisamos entender que esse alvo ele é contínuo, ele é gradativo e ele só se completa na glória. Nenhum homem nessa terra, exceto o nosso Senhor Jesus Cristo, terá perfeição. Mas o nosso alvo é cada dia crescermos na graça de Deus e nos tornarmos melhores. Eu preciso crescer em direção a Cristo, a cada dia que passa, a cada dia que eu ouço a palavra, a cada dia que eu aprendo ela, eu vou crescendo em direção a Cristo, eu vou me tornando melhor a cada dia sendo aperfeiçoado. Paulo diz: nós somos transformados de glória em glória à imagem de Cristo. Então esse é o alvo, que você vai crescendo. E se você não está crescendo, tem algum problema.
Se a sua vida cristã se resume em saber o que a Bíblia diz, tem algo errado conosco. Porque a Bíblia condena a estagnação. O cristão não pode estagnar. Ele tem que continuar crescendo. Crescendo. Você pode ter falhado hoje, você pode ter caído hoje, mas você pode se tornar mais forte amanhã, quando Deus te levantar novamente. E te fazer melhor como cristão, porque esse é o alvo. Que você caminhe em direção a Cristo e viva para a glória dele. O que eu preciso para alcançar isso? Para você suportar e entender que a aprovação é um meio de Deus para te aperfeiçoar. O que eu preciso para entender, para me tornar perfeito, sem falta alguma? Versículo 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto, e lhe ser-lhe-á dada. A palavra aqui, se alguém tem falta de sabedoria, quem aqui não tem falta dela? A não ser que tenha alguém perfeito. Todos nós temos falta de sabedoria. A sabedoria é o conhecimento aplicado, mas não é o teórico, não é o científico, não é uma arte-manha de saber alguma coisa e colocar em prática. O conhecimento que a Bíblia nos fala de sabedoria é quando nós conhecemos a Deus de tal maneira que isso nos faz aplicar esse conhecimento na nossa vida cotidiana. Eu conheço a Deus de tal maneira, eu conheço a eternidade, eu conheço a sua palavra, eu conheço as suas promessas, que isso me faz viver de maneira digna desse conhecimento que eu tenho a respeito de Deus. E a minha vida com esse conhecimento passa a ser dedicada a Deus e a sua vontade. Então o Tiago está dizendo, olha, você precisa de sabedoria. E como é que eu posso adquirir? Aí vem a oração. Você deve fazer o quê? Você deve pedir a Deus. E ele diz com tanta convicção, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem reserva, sem restrição. E aqui é uma coisa que eu acho interessante, porque quando você pede algo que Deus quer para você, você tem mais convicção de que Deus vai lhe dar. Deus deseja que todos tenham sabedoria. Então quando você entrar na presença de Deus para pedi-lo, tenha convicção, Deus vai lhe dar sabedoria. E Ele vai dar de forma liberal, sem reserva, sem restrição. Porque Ele dá liberalmente, não lança no rosto, Ele será dada. É como se Deus não vai jogar na sua cara o tempo que você viveu na sua ignorância, na sua falta de sabedoria. Se você andou sem sabedoria, peça a Deus, Ele vai te dar, e não vai lançar no seu rosto, não vai jogar na sua cara, não vai te dar alguma coisa lançando no seu rosto, como alguém que chega a você arrependido de uma coisa, e você diz, aí falei para você não fazer isso, ó, você não me ouviu. A Bíblia diz que Deus vai dar, porque Ele tem prazer e desejo que você cresça. Deus tem desejo que você se torne sábio, que você viva para a sua glória, que você aplique o conhecimento de Deus na sua vida, e Ele vai dar liberalmente, não lance em rosto, e você deve pedir. Você deve pedir. Por quê? Porque a oração é uma confissão da nossa necessidade. Quando eu vou a Deus em oração, eu estou reconhecendo que eu sou incapaz. Eu vou pedir a Deus algo que eu sei que eu não tenho, e que eu preciso da ajuda dele para possuí-la. Que isso não vem da minha própria força, dos meus esforços. Então ele diz, ore a Deus e peça sabedoria. Peça sabedoria para agir dentro da sua casa. Peça sabedoria para ser uma esposa, um esposo. Peça sabedoria para criar os seus filhos. Peça sabedoria para viver no seu trabalho. Peça sabedoria para servir a Deus. Peça sabedoria. Peça com confiança. Deus deseja que você tenha. E se você pedir, Ele vai lhe dar. Mas há alguns requisitos que você precisa entender para receber. Deus dá liberalmente. Ele não lança em rosto. Ele vai lhe dar quando você pedir.
Mas o versículo 6: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Primeiro, quando você se achega a Deus em oração, Hebreus diz que todos aqueles que se achegam a Deus devem crer que Ele existe. Você deve se achegar a Deus com fé. Mas nós precisamos interpretar a fé. Porque algumas pessoas dizem: eu tenho fé para conseguir um carro, eu tenho fé para comprar minha casa, eu tenho uma fé e Deus vai me dar, e pensa que fé é um pensamento positivo, ou palavras positivas: eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Primeiro, o alvo da nossa fé é Deus, não são as coisas. O alvo da nossa fé é Deus e não as coisas. Qual que é a diferença delas? Quando eu tenho fé que Deus vai me dar alguma coisa, quando Ele não me dá, eu me revolto. Poxa, Deus me deu. Poxa, Deus não me dá o que eu peço. Quando você tem uma fé em Deus, Deus pode te dar ou não te dar. Você confia plenamente em Deus, que Deus está reservando o melhor para você. Então o alvo da nossa fé não são as coisas. O alvo da nossa fé é o próprio Deus. Então a fé consiste em nos entregar tão plenamente a Deus, tão totalmente a Deus, que a gente ora e confia, e descansa, e espera. E mesmo quando não acontece, quando nós esperamos ou como pedimos, isso não move-nos do lugar, porque a nossa fé está em Deus, e sabemos que Ele tem o melhor para nós. Então Ele diz: quando você for pedir alguma coisa a Deus, você deve pedir com fé, confiança, uma plena confiança em Deus, uma total confiança em Deus, e você não deve duvidar. A dúvida é um impedimento das nossas orações. Queridos, a dúvida é um defeito da nossa vida espiritual. Se nós temos dúvida, tem alguma coisa defeituosa na nossa vida. Por quê? Se a fé é uma plena confiança em Deus, a dúvida acontece que não há uma plena confiança em Deus. Por isso você duvida. Quando você não confia em Deus plenamente, totalmente, absolutamente, você duvida. Então, se há dúvida no nosso coração, significa que você não se entregou plenamente a Deus, e que a sua vida não está plenamente confiada em Deus. Então a dúvida é um problema, é um defeito na nossa vida espiritual. E olha o reflexo da dúvida. A partir daqui nós temos a dubiedade. Você vai ver o ânimo dobre. Observe. Porque o que duvida, aquele que não confia plenamente em Deus, que não se chega a Deus confiando que Ele existe, que Ele é o recompensador daqueles que o buscam, é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para o outro. O vento sopra, quanto mais forte o vento, mais alto as ondas. Mas o que acontece com a onda? Ela sobe e logo desce. Ela não tem firmeza. Ela sobe, ela desce. Ele está dizendo assim: o homem que duvida, ele é como a onda do mar. Hoje ele está empolgado. Você é um cristão. Você é um cristão de verdade. Vou buscar a Deus. Mas amanhã vem a provação. Porque Deus vai professar, vai testar sua profissão de fé. Lembra da parábola do semeador? Eis que o semeador saiu a semear, e um caiu entre, se não me engano, as rochas, entre os espinhos, entre a rocha, né? Não lembro qual deles é. Mas aí o que aconteceu? Ele foi, quando veio as provações, quando veio as lutas, a adversidade, ele logo pereceu. Assim é aquele que duvida. Ele é instável. Ele sobe e ele desce. Ele vai e não vai. Ele tem compromisso e não tem.
Ele é como a onda do mar, que é levada pelo vento de uma e para a outra parte. Ele fica trafegando entre fé e incredulidade. Hoje eu estou com fé, amanhã eu estou na incredulidade. Hoje eu estou na fé, amanhã eu estou na incredulidade. Qual que é o resultado dele? Versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração ou de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A palavra ânimo dobre, ela significa duas almas no grego. Significa uma pessoa que tem dois pensamentos, duas vontades. Ele é inconstante, ele é dividido, ele quer servir a Deus. Ele sabe que o único caminho é o Senhor. Ele sabe das promessas de Deus, ele até quer as promessas de Deus, mas ele também quer o mundo. Ele quer servir a Deus, mas ele não quer abandonar o pecado. Ele quer as coisas de Deus, mas não quer renunciar à vida, renunciar às coisas do mundo. Então ele trafega entre fé e incredulidade, entre Deus e o mundo. Ele é instável, ele é inconstante, e tal homem não receberá do Senhor coisa alguma. Sabe como nós oramos? Existe uma oração de Agostinho, um dos pais da igreja, que ele orava como muitos de nós. Ele dizia assim: Senhor, torna-me puro, mas não agora, Senhor. Senhor, faz-me santo, mas não agora, Senhor. Deixa eu aproveitar as coisas aqui. Não é assim que muitas vezes nós oramos? O nosso coração, Deus exige de nós plena sinceridade quando nós pedimos alguma coisa a Ele, e Ele conhece o nosso coração. Então, se você vai pedir algo a Deus, você tem que ter a ciência de que Ele conhece o seu coração, e que nós devemos desejar plenamente aquilo que nós nos achegamos a Deus para pedir. E a coisa mais significante nos nossos dias hoje são o ânimo dobre, os dois pensamentos. Quando Elias vai para o monte com os falsos profetas, diz: ei, até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Vocês vão servir a Deus, então sirvam, se é Baal, vão servir a Ele. Quando Josué se colocou diante do povo para dizer à família: ei, vocês devem escolher quem vocês vão servir. Se você não for servir a Deus, sirvam a Deus. Se você servir os outros deuses, sirvam. Mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Não pode haver meio termo. Não existe um muro. Quem ouviu o ditado que o muro é do diabo? Já ouviu essa história? O muro é do diabo. Que tinha alguém em cima do muro, aí o diabo aí o Jesus do lado dizia: desce, vem pra cá, meu filho. Aí o cara olhou: mas por que o diabo me chama para descer? Ele disse: não, pode ficar aí, porque o muro é meu. O muro é do diabo. Não há meio termo na nossa vida com Deus. Não há divisão. Esse ânimo dobre que nós vivemos muitas vezes não vai nos levar a lugar nenhum. Nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus com o coração íntegro. Desejamos servir o Senhor. Torna-nos santos. Eis aqui a nossa vida, é tua, Senhor. Eis aqui a nossa família, é tua, Senhor. Nós estamos prontos para te seguir, Senhor. E quando você dizer isso, você deve se alegrar quando passar por diversas provações. Abre comigo em Tiago, capítulo 4, no versículo de número 8. Diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos,
pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. E vós de duplo ânimo, de dois coração, de duas mentes, de duas vontades, inconstantes, sobe e desce, vai e não vai, quer e não quer, vai fazer e não vai fazer, é inconstante em todos os teus caminhos. A palavra de Deus fala: purificai o vosso coração. Purificai o vosso coração. Purificai o vosso coração. Você precisa ter uma palavra para com Deus. Nós não podemos pedir a Deus algo que nós não desejamos plenamente, de todo o coração. Então, quando você vai se achegar a Deus para buscá-lo, não faça como Agostinho, porque o resultado dessa dúvida é um homem inconstante, não tem estabilidade. Quantos muitas vezes estão aqui hoje cheios de fé, amanhã não estão mais? Quantos muitas vezes vêm para a casa de Deus e professam com entusiasmo que vão servir ao Senhor, mas passa um pouquinho e já não estão mais? Quantos dizem que hoje vamos deixar isso, aquilo que desagrada o Senhor, mas mais um pouquinho? E a Bíblia nos exorta: não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. E a Bíblia diz que ela é em todos os nossos caminhos. Deixa eu fazer uma aplicação aqui e eu vou encerrar. Muitas vezes nós desejamos algo na prática da nossa casa, ou nós desejamos algo na prática com os nossos filhos, o nosso trabalho, a nossa vida financeira. Nós somos inconstantes, porque tudo que nós pedimos para Deus talvez nos custe preço, talvez nos custe um sacrifício, vai nos exigir algo, e às vezes nós nos tornamos inconstantes, e por isso não podemos receber de Deus o que dele temos pedido. Eu gostaria de encerrar dizendo a você, queridos, examine o seu coração, porque eu, ao estudar esta palavra, Deus falou comigo. Todos nós em algum momento somos inconstantes. Todos nós em algum momento estamos orando a Deus por algo, mas estamos desejando outra coisa, ou não queremos plenamente o que Deus tem nos falado. Mas a palavra de Deus para nós: purificai o vosso coração. Não cochiem dois pensamentos, para que Deus os possa abençoar. Então tudo que nós pedimos, segundo a sua vontade, Ele nos fará. Se coloque de pé, eu gostaria antes de orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez você tenha ouvido essa palavra hoje e ela está falando com você. A palavra às vezes nos revela os segredos do nosso coração. É com você que Deus está falando, é comigo que Deus está falando. O que nós precisamos agora? O que faremos? Arrependemos, vamos nos arrepender. Vamos confessar a Deus o nosso pecado da inconstância, da incredulidade. Vamos confessar a Deus que muitas vezes somos incrédulos, não confiamos plenamente. Senhor, nos perdoe quando duvidamos. Perdoa quando nós entramos na Tua presença, Senhor, e oramos por algo que não queremos compartilhar com a nossa vida, entre profissão e prática. Peça perdão a Deus por aquilo que tenha feito, que desonre, que não o agrade, pela dúvida, pela incredulidade. É o começo de todas as coisas. Então peça a Deus que te dê sabedoria. Peça ao Senhor como aquele homem que diz: Senhor, acrescenta, ajuda-me na pequenez da minha fé. Fale com Deus essa noite para que a sua vida não seja mais inconstante, instável, uma vida que sobe e desce, que vai e não vai. O Senhor quer te dar sabedoria.
O Senhor quer te dar direcionamento. O Senhor quer que você seja constante, que você seja firme na sua fé, na sua convicção de que Deus está no controle da sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos pela tua palavra, te glorificamos por ela, Senhor, e aquilo que não pude expressar, que o teu Espírito Santo possa revelar melhor ao coração da tua igreja. Amém. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, o pecado da incredulidade, da dúvida, por não confiarmos plenamente em Ti. Nós oramos esta noite, Senhor, para que acrescente a nossa fé, acrescente a fé da sua igreja, nos conduzindo pelo caminho, Senhor, caminhos que teu nome seja glorificado. Guia a tua igreja, guia os nossos passos por caminhos, Senhor, em que o teu nome se torne grande, em que sejamos transformados de glória em glória à medida da estatura de Cristo. Guia-nos por caminhos, Senhor, que a cada dia que passa, a cada provação e adversidade, tenhamos sendo aperfeiçoados, nos tornando